Lamaçal. Olá, tenho um desafio a ministros do STF. Antes de fazer esse desafio público, claro, nacional, com meu nome, sem anonimato, quero deixar bem claro. Hoje o Brasil está tão dividido entre ódio e ódio que quem questiona o STF passou a ter lado político. Eu não tenho lado político. O meu lado é o Brasil, é a minha família, é nossas crianças, é o nosso presente e o nosso futuro. Deixar isso bem claro, que se você for no meu Face, há 15 anos registrado lá, eu questiono o STF brasileiro. Há 15 anos eu questiono a conduta dos ministros e ministras do STF brasileiro, que em minha concepção, na maneira como está, o principal responsável por tanta impunidade no Brasil é o STF. É o principal entrave pelo Brasil não andar, não crescer, não prosperar e não punir quem rouba o dinheiro do público. É isto, quero deixar isso bem claro. Outro detalhe, antes de falar do meu desafio, eu sou a favor que o STF exista. STF fechar é um regime totalitário. Tem que existir, mas por pessoas que tenham vergonha na cara. Por pessoas ilibadas. Vamos então ao desafio. Aqui vai ao desafio, principalmente a 3 ministros. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre Moraes. Poderia ir também ao Ricardo Lewandowski, assim por diante, mas vou me ater a 3. Senhores ministros, estou aqui publicamente com meu nome aparecendo para que fortaleça o STF. Esse desafio que faço a vocês. Vamos lembrar, você que me ouve, do artigo 101 da Constituição. O que trata o artigo 101 da Constituição? Dos ministros do STF. Vamos lá. Diz que para ser ministro do STF tem que ter mais do que 35 anos, menos de 65 anos, notório saber jurídico e ilibada reputação. Eu não vou nem entrar na questão do notório saber jurídico, que é bizarro. Não é, senhor Alexandre Moraes? O senhor que alterou o seu currículo, até plágio, e bombou o seu currículo. Não vou nem me ater a isto, porque qualquer coisa eles colocam como notório saber jurídico. Não é, senhor Dias Toffoli, que por 2 vezes foi reprovado ao tentar ingressar para ser juiz de direito? Não conseguiu. Vamos nos ater à ilibada reputação. O que é ilibada reputação? É uma pessoa de honestidade inquestionável. Uma pessoa de conduta inquestionável. Uma pessoa incorruptível. É aí que eu faço o desafio agora, à luz do artigo 101 da Constituição brasileira. Vamos lá. Senhor ministro Gilmar Mendes, senhor Dias Toffoli, senhor Alexandre Moraes, para o bem da nação, permita que auditores independentes possam avaliar o enriquecimento, a evolução patrimonial dos senhores e dos seus familiares, das suas esposas, inclusive da sua ex-esposa, Gilmar Mendes. Elas que são, inclusive, advogadas e o escritório de advocacia em que elas trabalham. É esse o desafio que faço publicamente, eu, Cadmus Alassal, que moro em Goiânia, Goiás. Meu telefone é 62 99659 5103. 62, o DDD de Goiás, Goiânia, 99659 5103. É um desafio. Se eu perder, se tiver tudo bem, vai ser bom para o Brasil. E eu vou reconhecer publicamente, humildemente, pedir desculpas por ter questionado esse tema com vocês. E trabalharei 5 anos de graça para puxar aquela cadeira quando vocês sentarem no STF. Aquelas mesmas pessoas que vocês pagam 15 mil reais só para fazer isso.
para puxar a cadeira e colocar cadeiras para vocês quando tem sessão. Esse é o desafio. Deixe auditorias independentes investigar e ver que está tudo dentro da lei, ilibada a reputação, de acordo com o artigo 101 da Constituição. O artigo não diz só quando é pretendente a ministro, só quando é indicado. Diz para ter conduta ilibada, inclusive quando for ministro. Guardião da Constituição, guardião do Poder Judiciário. Por favor, ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre Moraes, deixe fazer uma auditoria independente na evolução patrimonial de vocês. Quem investiga vocês? Quem investiga o fiscal? Quem fiscaliza o fiscal? Algum ministro do Supremo poderá sugerir isso de ofício? Vocês podem. Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, vocês podem de ofício pedir isso. Vocês sabem que pode. Pedir a investigação de qualquer ministro. Não precisa ser presidente. Luiz Fux, o senhor que assume agora em setembro, o senhor é um juiz de carreira. Por favor, permita a Receita Federal, auditores independentes, avaliar, principalmente o IDP, o instituto que o Gilmar Mendes é proprietário, que recebe milhões de empresas, políticos, entidades que têm demandas no Supremo. Esta é a hora, Brasil. Eu repito e insisto o que eu falo há mais de 15 anos. O principal problema do Brasil, o principal câncer do Brasil é o STF. É o principal empecilho, a âncora, que segura, que amarra, que castra de termos um Brasil decente. Está feito o meu desafio público. Claro, sem fake news, sem mentira, sem ódio, sem ira, no meu direito constitucional. Vocês são servidores públicos, por favor. Diz o artigo 101, ilibada a reputação. Vocês têm que ter ilibada a reputação, inclusive quando são ministros. E mais uma vez, pare de me colocar rótulos. Eu não tenho lado A nem B da política. Partidos, para mim, são praticamente todos organizações criminosas. Mas eu gosto da política. Até sou filiado em um partido. Mas isso depende da minha conduta. Então não tem lado político, meu lado é o Brasil. É a minha filha, de 7 anos, que precisa ter um país decente. Nós nunca teremos um país decente com ministros e ministras como são indicados despachantes de luxo de políticos, de partidos políticos. Como diz, vamos aqui fechar com a palavra do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que disse, pesquise. Existe um consórcio entre amigos no Supremo Tribunal Federal, distribuindo senhas para soltar corrupto pela porta da frente. Quem disse isso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora vai o senador, que agora fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro o nome dele, disse o seguinte: o crime organizado no Brasil é tão organizado que tem o STF como seu departamento jurídico. É isso aí. Portanto, está feito o desafio. Eu preciso que os senhores ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre Moraes apresentem a sua evolução patrimonial, os dinheiros que vocês recebem, a denúncia, Dias Toffoli, da revista Cruzoé, da mesada que o senhor recebe, de 100 mil reais, do escritório de advocacia da tua esposa, junto ao Banco Mercantil do Brasil, se eu não me engano. Por favor, está feito o desafio. Eu vou trabalhar 5 anos de graça para vocês, sem salário, sem vale transporte, para puxar a cadeira no Supremo e pedir desculpas publicamente. O Brasil precisa disso. Ou então, pelo amor de Deus, tenham vergonha na cara e peça para sair. Aposentem-se. Vocês vão ter um salário milionário. Vá viajar pelo mundo. Deixa o Brasil seguir seu curso. Pelo amor de Deus. Obrigado.